A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Universidade 93,7. Misticidades. Bom dia, queridos ouvintes. Meu nome é Júlia Galvão. E eu sou Luana Takahashi. Bom dia a todos. Esperamos que vocês estejam bem e prontos para ouvir histórias de arrepiar, porque o tema do programa de hoje é misticismo. Calma, que se você é uma pessoa que não aprecia o suspense, o que vai ouvir aqui também te fará refletir e até dar boas risadas. Mas queremos saber, você já teve alguma experiência mística? Se puxar na memória, provavelmente vai se lembrar de alguma situação que passou e que buscou explicações lógicas para justificar o que aconteceu, mas não encontrou. Talvez você tenha visto, ouvido ou até sentido algo que acreditou pertencer às forças sobrenaturais. Depois disso, a minha aposta é de que você tenha gastado horas pensando sobre a experiência e decidiu não contar para ninguém, receoso do que pudessem achar. Mas se isso nunca te aconteceu, certamente você tem uma prima, um tio, um avô ou uma mãe que tenha uma boa história cabulosa dessas. O tema é bastante amplo e, pensando nisso, trouxemos duas pessoas muito especiais ao nosso programa para tentarmos entender um pouco mais sobre os aspectos que envolvem o misticismo. O primeiro dos nossos convidados é Marcos Reis Pinheiro. Ele é professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense e um dos coordenadores do grupo de pesquisa Apopatique, que agrega pesquisadores de diversas universidades do país e estuda o tema da mística. O Marco não pôde estar conosco neste dia e horário, por morar no Rio de Janeiro, mas a nossa equipe realizou uma entrevista com ele e alguns dos seus comentários vão ser apresentados ao longo do programa. O nosso segundo convidado é Rubens Simões de Carvalho Júnior. Ele é um dos coordenadores do Grupo Espírita Lázara da Conceição. Pode se apresentar aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar um pouquinho mais na relação da mística ou tentar desmistificar através da doutrina espírita. Tá ótimo, a gente está muito animado, né, Muito Luana? obrigada por estar aqui com a gente hoje. Os dois vão nos acompanhar nesta conversa para comentar as crônicas preparadas pela nossa equipe. O nosso programa foi dividido em duas partes. Na primeira, você vai ouvir crônicas sobre seres sobrenaturais, visitas de espíritos, projeção astral e um crime horripilante. Na segunda parte, vamos falar sobre vida após a morte, vidas passadas e amigos. Luana, mas agora eu fiquei curiosa. Você já passou por alguma experiência macabra? Olha, eu nunca presenciei nenhuma história desse tipo, mas também não gosto de ficar brincando com o assunto, porque eu sou muito medrosa. Mas e você? Bom, eu não só acredito em todos os tipos de relatos desse gênero, o misticismo se tornou uma parte marcante da minha vida. Eu confesso que eu já vi espírito, acredito em vida após a morte, e uma parte de mim confia fielmente que a leitura de cartas pode dizer muito sobre o nosso futuro. E as pessoas divergem muito sobre acreditar ou não em histórias místicas. Os diferentes campos que envolvem o tema, as diferentes possibilidades que ele abre. É claro que a discussão não ficaria presa às conversas de bar e nem só aqui. No meio acadêmico, por exemplo, existe um campo que estuda a mística. Pois é, Lu. Esse campo é estudado por um dos nossos entrevistados, o Marcos, que tenta entender a mística em suas diversas relações, como na literatura, na teologia e na área filosófica. Mas é importante destacar que, no campo acadêmico, a mística apresenta uma definição clara. Ela é utilizada para definir experiências específicas vivenciadas por indivíduos e que envolvem a presença de divindades. Isso é muito interessante. Então, a mística é diferente do místico e da mistificação que a gente atribui a alguns cenários? Exatamente. Apesar das experiências vivenciadas por alguns indivíduos como conceitos isolados, o estudo da mística envolve uma série de processos bem definidos. O tema é bastante complexo. A Júlia comentou que o misticismo é algo que ela acredita muito e que está presente em toda a vida dela. Nossa amiga também adora ouvir histórias de pessoas que tiveram experiências místicas e se diverte com isso. E hoje
ela conta uma sobre a mãe dela, a Dona Márcia. Ser filha única fez com que grande parte das minhas memórias de infância fossem construídas somente com os meus pais. Apesar de sempre ter sido questionada sobre a falta que o irmão faria na minha vida, nunca senti que a presença de mais alguém fosse necessária dentro de casa. Minha mãe e suas histórias mirabolantes sempre foram suficientes para preencher o vazio que um irmão ocuparia. A rotina dentro de casa era então bem simples. Meu pai, que sempre foi porteiro noturno, cuidava de mim durante o dia, e minha mãe, a Dona Márcia, ficava comigo durante a noite. O momento de dormir era marcado assim por uma série de histórias, lendas urbanas e lembranças que minha mãe trazia do interior do Pernambuco. Cresci ouvindo relatos de que meu bisavô já havia visto lobisomem, espírito de mulher e até mesmo mula sem cabeça. O próprio diabo já havia aparecido para a madrinha da minha mãe. E brincar com questões espirituais sempre foi um assunto muito sério dentro de casa. Apesar de sempre me divertir com todas essas histórias, uma específica sempre foi a minha preferida. E com o tempo, se tornou também a dos meus amigos, já que criei o costume de fazer minha mãe compartilhar esse relato com todo mundo. Na época da história, a Dona Márcia ainda não era dona. Ela tinha apenas 23 anos e, apesar de já morar com meu pai, ainda não sonhava em ter filhos. Para ela, aquele dia era então apenas mais uma quinta-feira normal. Todo dia ela saía do Varginha, bairro no extremo sul de São Paulo, e ia em direção à rua Teodoro Sampaio, no movimentado bairro de Pinheiros. Com apenas 23 anos, minha mãe descobria São Paulo todos os dias e, com o carisma que apenas uma pessoa de fora da terra da garoa poderia ter, era igualmente descoberta pela cidade. O dia correu normalmente, e por volta das 6, estava de volta em sua casa. Meu pai, que na época só chegava em casa de madrugada, ainda não estava por lá. Os planos da minha mãe para as próximas horas envolviam apenas terminar de lavar e estender as roupas sujas, assistir a novela das 9 e aproveitar o resto do tempo para descansar. O universo, no entanto, parecia ter outros planos para definir como o dia dela terminaria. É nesse momento que peço para que você tenha calma e deixe o pensamento racional de lado. De acordo com a minha mãe, enquanto ela colocava as roupas no varal, uma enorme nave espacial apareceu bem em cima de sua casa. E essa é a parte da história em que sempre demonstrei relutância em acreditar. Porque, entre todas as casas do mundo, uma nave alienígena decidiu parar bem em cima da casa dela. Por que ela foi a única pessoa da vizinhança a ter observado esse objeto? Por que nunca mais a nave resolveu fazer outra aparição? Apesar da série de perguntas, parece que algumas coisas realmente não têm explicação. Júlia, eu vi aquela nave, sim, sobre a nossa casa. Você não existia, mas eu vi. Ok, mãe, mas e aí? O que era essa sombra? Era uma nave enorme, idêntica à nave da Xuxa, com muitas luzes. Mãe, calma lá. Você jura que viu uma nave extraterrestre e que ela era igual à nave do programa da Xuxa? Sim, você pode não acreditar, mas eu sei o que eu vi. E depois que você viu a nave, o que foi que você fez? Corri. Você acha mesmo que eu ia ficar lá parada esperando para ver o que ia acontecer? Hoje, toda vez que alguém visita a nossa casa, tenho o costume de perguntar: você acredita em alienígenas? Minha mãe jura que eu faço para brincar com ela e não se cansa de me ameaçar dizendo: Vai, no dia que eles aparecerem e você não ter para onde correr, aí você para com essas brincadeiras. Como vocês ouviram, acho que é impossível eu não acreditar pelo menos um pouco em fenômenos místicos. Minha mãe tem uma bagagem recheada desses eventos e tem um jeito único de contá-los. Mas ainda me pergunto por que o sobrenatural sempre a escolhe. Ou seja, o que ela pode ter de especial? Então, ainda falando sobre pessoas que são mais propensas a sentir os espíritos, já aconteceu de você sentir ter algo te rondando? A crônica produzida pelo nosso colega Nicolas Coelho, com vozes da mãe e da irmã, nos conta sobre uma alma que não estava mais entre nós e insistia em fazer visitas à família dele. Assustador.
Eu não me lembro de dormir durante aqueles meses. Não é como se eu soubesse como tudo começou. Só passei a ouvir aqueles passos cada vez mais altos no forro do telhado. Começava durante a madrugada, às 3 da manhã. Às vezes soava como passos, outras vezes eu sentia como se fosse uma enxada capinando o meu sono. Eu, uma mulher de muita fé, nunca havia feito nenhum tipo de conexão espiritual. Acordava naturalmente para rezar, mas naquele dia eu senti algo diferente. A frequência do barulho, que às vezes parecia ritmada, aumentou como as batidas do meu peito. Eu não queria ter sentido nada que não fosse feito de carne e osso, mas era como se algo além de mim ocupasse o mesmo quarto. Eu não consegui dormir mais. A oração que começava às 3 da manhã se arrastou até às 6. Quando finalmente me levantei, fiz um café forte e acordei meus filhos. Segui o dia trabalhando normalmente. Treinei e contei ao meu aluno sobre o que senti naquela noite. Ele me respondeu com um número. Disse que eram ótimos, muito bons, e que não cobravam. Eu liguei na mesma hora. Muitos solícitos marcaram uma visita no sábado que se seguia. Era cedo quando tocaram o interfone da academia. Meu filho abriu a porta e entraram 3 em fila. Bom dia, tudo bem? O pai era curiosamente o mais novo, barbudo e todo vestido de branco. A senhora mais velha entrou com uma bolsa e 2 sacolas. Eu me lembro de ficar pensando por que ela entrou com garrafas de vinho. Acho que era isso. Era cedo e eu nem bebia, só fui entender mais tarde. A terceira pessoa era uma moça jovem, alta e com cabelos ruivos. As primeiras palavras que soltaram da sua boca foram minimamente curiosas. Meu Deus. Eu não lembro de ouvir muito além das formalidades. Fiquei curiosa. Eu ouvi eles dizendo que daria um pouco de trabalho. Estava carregado. Eu puxei as cadeiras e passei outro café. É o que me ajuda quando estou nervosa. Eles não comeram nada além do pão de queijo. Foram direto ao ponto. Tem algo aqui. Eu me senti em um filme de suspense. E não é o meu gênero favorito. Eles prepararam a mesa, jogaram primeiro os búzios e depois as cartas do baralho cigano. Mas o destino ainda não podia revelar o que era. Nessa época a sala não tinha janela, então deveria estar quente, era verão, mas estava ficando mais gelado. Eles começaram a falar em outras línguas. O homem mais novo foi o primeiro a incorporar. Ele parecia conversar em códigos, brincava e bebia. Bebia muito. Agora entendi o porquê do vinho. Foram muitas garrafas até que ele dissesse o que estava bem ali. Eu não duvidei em nenhum momento do que estava acontecendo ali. Agora, com o chapéu na cabeça, ele pediu permissão para fumar. Eu dei. A voz antes doce mudou em tons graves. Ele ditou: Olha, ele não quer te deixar. Eu pensei em muitas pessoas, meus tios, os amores da juventude que talvez já tenham partido, mas nunca cogitei que seria ele. Eu pensei comigo, não precisa tentar se reconectar, pedir desculpas. Tá tudo bem, vai ficar bem. Com um charuto entre os dedos, ele pediu para benzer. Benzeu os quartos, a sala, a cozinha e pediu para passar em cada porta. O meu filho acompanhou até a saída. Na volta comentou que até os pesos receberam unção. Eu comentei sobre o telhado, sobre os vultos que apareciam no reflexo das fotos, até dos arrepios. Eles disseram que estavam não apenas sentindo, como ouvindo bem baixinho. Pediram para eu fazer mais uma oração. Eu rezei, nós rezamos. Me explicaram que as aparições e a sensação estranha começaram porque eu convidei. Logo eu, que nem sou fã de visitas, enquanto os instrumentos eram guardados e o último trago de charuto dado, ele disse antes de desincorporar: Sua filha não te quer mais aqui. Alguns espíritas e umbandistas entendem que quando isso acontece, como na crônica que ouvimos há pouco, é porque o espírito não encontrou seu caminho, ou então não aceita sua morte. Às vezes, a pessoa morreu de forma muito repentina, ou ainda tem alguma ligação forte com algo material deste plano. Líderes espirituais são chamados em muitas situações como essas para dar um encaminhamento para aquela alma que segue pairando sem rumo. E a gente queria saber de você, Rubens, o que você acha sobre isso? Você tem alguma opinião sobre esse tipo de situação? Você já foi chamado para fazer alguma visita como essa na casa de alguém? Já. Para o Allan Kardec, para a doutrina espírita, a questão dos espíritos no outro plano, ela é natural. Só que existem alguns ainda em perturbação, passando por apego, ou situações que ele vivenciou aqui, ou até mesmo amores. Como é que eu vou amar uma pessoa e simplesmente porque eu morri eu não vou mais ter amor por ela? Mas quando eu não estou muito bem, ainda estou em um estado de perturbação, porque evidentemente que se mudar de plano para qualquer situação da nossa vida, qualquer mudança é complicada, né? Imagina a gente mudar de plano, a gente se despir dessa roupinha aqui que é o nosso corpo e ir lá para outro lugar.
ainda é um pouco desconhecido, um pouco difícil. Então, eu ainda me apego em algumas situações. É um fator natural dentro da doutrina espírita. Esses casos acontecem com frequência dentro dos grupos, com frequência, mas não são as questões mais importantes, no caso. A questão mais importante é de nós buscarmos aurir, evoluir, buscar a luz que falava Jesus, né? Que brilhe vossa luz. Então, são essas questões, mas é comum acontecer. E apesar do aspecto espiritual chamar muito a atenção das pessoas, acredito que todo mundo já ouviu aquele ditado de que a gente deve temer mais aos vivos do que aos mortos. Bom, isso é real. Pessoas vivas podem representar muito mais perigo e maldade do que qualquer fantasma ambulante por aí. Pois é. Nem tudo que é aterrorizante é sobrenatural. E isso você vai entender com a nossa próxima crônica, feita pela Júlia Moreira. O som do despertador toca. Um novo dia e mais uma vez acordando cedo. Mal eram 4 da manhã e a sensação era que seria um dia daqueles. Os olhos custavam ficar abertos e o bocejo trouxe de volta os pensamentos para a consciência. Infelizmente, para quem começa a trabalhar às 6 da manhã, em um lugar não tão perto de casa, essa é a realidade. Bom, após um banho, nada melhor do que um café para de fato começar o dia. Ele até poderia começar bem, se não fosse o filtro de café caindo com o peso da água quente e derrubando todo o pó. Sem café dessa vez. Seria um dia daqueles. O dia permanecia escuro. Hora de pegar a chave e o bilhete do ônibus para partir. Onde eles estão? Cadê a carteira? O tempo passava. Olhava na bolsa, debaixo dos móveis, nos bolsos da roupa. Só podia ter ficado no armário do trabalho. Quais são os riscos de andar sozinha de manhã? Poucos. São décadas vivendo na região. Nada aconteceu. Mas por algum motivo, essa não parecia ser uma opção. Ok. Pedir favor não iria matar. Ei, tem como você me levar no trabalho? Já estou atrasada, por favor. Um suspiro masculino e o som da cama, enquanto ele levantava, preenchem o ambiente. Sem dizer uma palavra, ele se levanta e começa a se aprontar para sair. Tá, não foi tão ruim assim. Ao sair de casa, é possível avistar na rua o que parecia ser um casal. O homem estava com o braço esquerdo em volta de uma moça, mas a velocidade não permitiu notar que a expressão dela era de desconforto e angústia. Não tinha como saber, mas 3 dias depois iriam anunciar o desaparecimento de uma mulher, esposa de um homem conhecida no bairro. A morte foi confirmada logo depois. A câmera do vizinho havia registrado o exato momento em que a mulher descia sozinha, mas voltava acompanhada. O homem que estava com ela a levou para uma kitnet alugada, localizada mais em cima na rua. Passaram em frente a uma casa que já estava com as luzes acesas e o som de um carro ligando. Uma semana depois, o noticiário da noite já daria os detalhes horrendos da morte, na verdade, do assassinato. Mas naquele momento, às 5 da manhã, a única preocupação era chegar a tempo no trabalho. Bom, a gente ouviu uma história um pouco diferente das últimas agora, eu acho. E a gente queria entender, então, Rubens, se o espiritismo tem alguma explicação para como as pessoas se tornam más, se o espiritismo vê as pessoas como más ou boas, se existe um meio termo entre isso, como que o espiritismo vê essas questões mais delicadas da vida humana? Para a doutrina espírita, o bem e o mal é fruto das nossas escolhas. Não existe, para a doutrina espírita, não existe diabo, satanás, não existe anjo, arcanjo, não. Somos todos espíritos imortais e estamos aqui, um preceito básico da doutrina é evolução. Evolução através do quê? Da reencarnação. Por isso que o espírito ele fica num outro plano. Nós, quando aqui estamos, nós criamos uma persona para a nossa sobrevivência. Isso vai marcando a nossa vida terrena
E quando a gente desencarna ou morre, não muda nada. Nós continuamos a mesma pessoa. Só que um pouquinho perturbado. Como se tivesse uma ressaca de uns 3 anos, 2 anos, 1 ano, uma ressaca perene. A gente fica meio doidão quando a gente vai para lá, porque é meio que um choque voltar para um outro plano, para uma outra dimensão. Mas ninguém é eternamente ruim, sofre uma pena eterna de ficar ou no paraíso como uma bênção ou como uma pena para ir para o inferno. Não existe isso para a doutrina espírita. E aí, voltando agora a falar sobre espíritos, imagine estar deitado em sua cama, em um estado entre o sono e o despertar, e de repente se deparar com uma figura misteriosa que encara o fundo dos seus olhos. Apesar da situação já parecer assustadora, acredite, ela pode piorar. Quer saber um pouco mais sobre esse tipo de situação? É só ouvir a crônica de Esther de Brito. Despertou em uma fresta entre a madrugada e a manhã, quando o sol ainda não nasceu, mas os pássaros já começam a cantar. Com a mente descansada de quem dormiu todas as horas que o corpo precisava, permaneceu deitada ouvindo os sons da casa. Observava o corredor, pensando se valeria a pena levantar e arriscar levar bronca da mãe por fazer barulho em horário inapropriado. Até que, em um piscar de olhos, uma figura esbranquiçada surgiu onde antes não tinha nada. Logo ali no corredor, a encarando. Perplexa e sem entender o que via, não ousava se mover ou desviar o olhar. E então, o que era só um borrão começou a tomar forma. Parecem os meus pais, pensou. No entanto, eles pareciam errados, parados lado a lado e em silêncio, a observando enquanto se tornavam cada vez mais nítidos. Os olhos negros e o rosto putrefato. Usavam roupas brancas, como se estivessem saído direto das macas de um necrotério. E de repente, assim como vieram, desapareceram. Ignorando todos os conselhos que já dera para personagens de filme de terror, foi investigar. Caminhou pelo escuro e chegou ao quarto dos pais. Dormiam. Respiravam profundamente em um sono pesado, sem sinal de que haviam ido a qualquer lugar, seja o mundo dos mortos ou o quarto ao lado. Percebendo ter presenciado algo sobrenatural e não se importando mais com as possíveis broncas da mãe, ligou todas as luzes e aparelhos eletrônicos que podia e esperou aterrorizada até o sol nascer e trazer algum conforto. Mais tarde, não sabia ao certo como contar a experiência que tivera sem ser considerada louca ou ouvir um sermão por não orar o Pai Nosso antes de dormir. Por isso, resolveu contar a história para a pessoa cuja opinião não importava, o irmão. Mas antes que pudesse narrar a história, foi interrompida pelas lamúrias do mais novo, que se queixava por não ter dormido na noite anterior. Fiquei assistindo histórias de terror até de madrugada, mas quando o pai e a mãe acordaram, tive que esconder o computador às pressas. Confusa com o que ouvia, quis saber mais. Ah, é que eu ouvi o pai e a mãe no seu quarto essa madrugada. Eles estavam falando com você. Pronto. Já não importava quantos pais nossos seriam cobrados dela, ou se era grande demais para dormir na cama dos pais. Não dormiria sozinha nunca mais. Se enfiava na cama dos outros sempre que podia. Sequestrava o cachorro da família para evitar ficar só. Quando acordava antes do sol nascer, insistia até voltar a dormir. Até que o medo extremo se tornou apenas uma inquietude, que não a permitia dormir de porta aberta, e, eventualmente, se tornando apenas uma história que contava em rodas de conversa em que todos compartilham suas histórias horripilantes. E assim aconteceu muitos anos depois. Contava a história esperando ter que jurar de pé juntos aos amigos que não era sonho e estava completamente desperta quando viu o fantasma dos pais que ainda estavam vivos. Mas foi surpreendida quando, após ouvirem o relato, em uníssono, todos disseram: projeção astral.
Explicaram que os pais dela eram realmente o que ela vira. O espírito deles só havia saído do corpo enquanto dormiam. Uma coisa comum, como qualquer segunda-feira. Ainda assim, para evitar que sua própria alma se separasse do corpo e não partisse para uma melhor de puro susto, decidiu continuar dormindo de portas fechadas. Desde então, dorme torcendo para que a barreira física seja o suficiente para manter visitas espirituais longe do seu momento de descanso, estando elas vivas ou não. A história narrada por Esther traz um assunto bastante interessante e por muitas vezes pouco conhecido: a projeção astral. Rubens, todo mundo tem a capacidade de se projetar para fora de seu corpo? Sim. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que o Kardec, justamente por ser um assunto que dá muita margem, né, para uma série de coisas, ele chama de emancipação da alma. E ele vai perguntando para os espíritos como é que funciona isso. E os espíritos explicam que, durante o sono, aquilo que nos prende ao corpo físico, ele tem um certo distanciamento e nós podemos, então, sair do corpo. E fazemos isso durante o sono. E não precisa ter medo, só que existe uma outra condição, que é quando nós estamos aqui, no nosso dia a dia. E aí já faz parte de uma parte mediúnica, uma mediunidade. E nós podemos também emancipar a nossa alma, via mediunicamente, como eu ouço, como eu vejo, como eu escuto, como eu escrevo e assim por diante. A gente também perguntou ao Marcos sobre o tema. Marcos, esse fenômeno pode acontecer apenas no âmbito religioso ou também no filosófico? Então, uma abordagem teológica da projeção astral é diferente de uma abordagem filosófica desse mesmo assunto, né? A abordagem filosófica, ela se pretende minimamente razoável e racional. Ela pretende argumentar com argumentos consistentes como que é possível acontecer um tipo de fenômeno como esse, né? Já a abordagem teológica, ela também trabalha com argumentos, mas ela se baseia no princípio da fé, né? E no princípio da fé, ela pode ter uma postura que preserva o mistério. Eu acho que essas duas abordagens que são interessantes da gente pensar, né? A filosófica, ela é protocientífica, no sentido que ela é pré-científica, ela fundamenta uma forma de se ver o mundo racionalmente, e a teológica também procura algum tipo de racionalidade, mas ela está aberta para eventos que não se esgotam na racionalidade. Você acompanhou a primeira parte deste especial sobre misticismo. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando os nossos cronistas abordarão sobre vida após a morte, vidas passadas e amigos imaginários. Os comentários são de Marcos Reis Pinheiros, professor de Filosofia da Universidade Federal Fluminense e um dos coordenadores do grupo de pesquisa Apopatique, e também de Rubens Simões de Carvalho Júnior, coordenador do Grupo Espírita Lázara da Conceição. As crônicas apresentadas durante o programa foram feitas por Esther de Brito, Júlia Galvão, Júlia Moreira e Nicolas Coelho. A produção é de Júlia Moreira e Raquel Thieme. Já a edição é de Esther de Brito. O programa foi mediado por mim, Luana Takahashi, e minha amiga Júlia Galvão. A coordenação é de Raquel Thieme. As músicas que tocaram durante o programa foram Creepy Music Box Team, por Bill Miller, e Ghost, por Tim Big. A música tema do debate foi a playlist Haunted Graveyard Ambience, disponível no YouTube por Cozy Cottage. Torcemos para que esse bate-papo tenha colaborado para que compreendam um pouco mais sobre a mística e o misticismo. Esperamos que tenha sentido um misto de emoções ao volante e tenha ficado com pelo menos um pontinho de dúvida sobre suas convicções. Obrigada e até mais. Até! Misticidades. Universidade 93,7. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.